Olá, sejam todos bem-vindos à aula 5, cadeias de caracteres de algoritmos de programação 1. Bom, essa aula versa sobre strings, que são cadeias de caracteres no Python. E é uma aula bastante comprida, eu só gostaria de avisar, lembrá-los, como comentado no início das videoaulas, que essas aulas cobrem apenas os aspectos principais da aula, os aspectos assim mais tricky, que precisam de maior atenção aos detalhes e que a leitura das transparências deve ser realizada pelo aluno com calma, tá certo? Antes de assistir a videoaula. A videoaula é apenas para um apoio aos pontos mais importantes do conteúdo, tá certo? O conteúdo já é realmente escrito para ser lido com calma nas transparências. Bom, vamos lá. Então, primeira coisa, a gente vai definir o que é uma string, definir também os caracteres especiais, falar um pouco algumas operações com strings principais e também comentar sobre a tabela ASCII. Vamos lá. Bom, strings são cadeias de caracteres, são sequências de caracteres, definidos como sendo que caracteres podem ser letras, números e símbolos. Tudo que você vai no editor, por exemplo, bloco de notas, você está lá digitando são caracteres. Cada um daqueles é um caractere, seja número, letra, seja acento, símbolos especiais, ou mesmo acentos em letras ou acentos sem letras. E então, aqui um exemplo de string, print olá mundo. Quando nós utilizamos isso, a função print está recebendo como argumento uma string, que é olá mundo. Então nós já estivemos utilizando strings até o momento. Agora nós iremos apenas estudá-las mais a fundo. Bom, para a leitura de strings no Python 3, nós vamos utilizar a função input. Essa função lê uma linha de entrada em formato de string. É muito importante prestar atenção nisso, uma linha de entrada. Então, quando nós utilizamos lá o nosso console no Python, no shell nós digitamos uma linha e apertamos Enter. Esse Enter significa pula de linha. E aí o programa Python vai fazer a leitura com input. Para imprimir uma string, nós utilizamos o operador %s, da forma como está aqui, que é a variável frase, é uma string lida aqui em cima, então vai ser impressa dessa forma aqui. Ou então utilizamos o mais, que é uma concatenação de strings, que veremos a seguir também. Bom, então o que é uma string quando nós olhamos aos detalhes? É uma sequência de caracteres. Cada letra, ou número ou símbolo especial ocupa um caractere. Então, olá mundo, dessa forma. Inclusive, o espaço em branco também é um caractere. E cada símbolo também é um caractere. Como dessa forma como está aqui nesse exemplo, então, além disso, sabemos que os índices variam de 0 até o tamanho da string menos 1. Como assim? Bom, essa string tem tamanho 10, porque contando cada símbolo ou letra vai dar um tamanho de 10. Aqui nós temos 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras, mais 2 caracteres especiais. Um é o espaço em branco e o outro é o símbolo ponto de exclamação. Então, uma string de tamanho 10 e os índices então vão de 0 a 9. Se você perguntar qual é o caractere que está no índice 0, é o O. Qual é o caractere que está no índice 1, é o L. Não pode confundir, por exemplo, perguntar acesse o primeiro caractere da string, aí você colocar o índice 1, porque o índice 1 vai dar no segundo caractere. Para acessar o primeiro caractere é o índice 0. É importante ter sempre em mente isso. Tá bom? E para acessar o último caractere é o tamanho da string menos 1. Muito bem. Sempre importante ter isso em mente quando nós estamos trabalhando com as strings. Então aqui temos esse exemplo. Como nós dissemos,
podemos acessar um caractere da string utilizando os colchetes. Então, se a string fosse texto igual a Olá Mundo, da forma como está aqui, aí para acessar a posição 0, nós podemos utilizar texto, abre colchetes 0, fecha colchetes. E isso vai valer a string O. E se o texto 9, vai valer a string contendo apenas ponto de exclamação. Entendido? Porque é a posição, né? É o índice que está aqui dentro que vai ser acessado. E se você tentar acessar um índice, por exemplo, do índice 10, vai dar um erro, porque o índice 10 não existe nessa string. Muito bem, agora vamos ver uma outra operação chamada replace. Essa é uma operação para modificar uma string. Então, como seguindo o exemplo da string texto, nós fazemos texto.replace e aí abre parênteses old, new, fecha parênteses. Esse replace serve para substituir toda a ocorrência da substring old por uma substring new, tendo como base a string texto. Então, por exemplo, temos aqui esse texto com essa string aqui. Né? Se nós pedirmos para texto.replace mzão por zão, nós vamos substituir toda a ocorrência do M maiúsculo pelo Z maiúsculo. Então vai ficar assim. Olá, Zumbo. Isso aqui é um outro exemplo. Nós podemos substituir mzão por todo isso aqui. Meu, M. Então vai ficar olá, meu mundo. E assim por diante. Nós podemos até mesmo substituir por uma string vazia. Ou seja, irá apagar aquela seção da string. Bom, além disso, nós queremos talvez consultar o tamanho da string. Nós utilizamos a função len, que vem de length em inglês, que é comprimento. Então, vai dar o número de caracteres da string, ou seja, o seu tamanho. Nesse caso aqui do bom dia, retornará 7, porque são 6 letras e mais um do espaço em branco. Bom, aqui tem mais alguns detalhes sobre os caracteres especiais. Para ler com calma, por favor. Também aqui o /n é muito importante, significa pula linha. Então se nós quiséssemos imprimir com uma única chamada da função print, nós quiséssemos imprimir várias linhas, textos em várias linhas, nós precisamos utilizar /n. Bom, aqui está uma lista de operadores para as strings. Nós temos aqui vários operadores, o mais, que é concatenação, asterisco multiplicação, os colchetes para acesso da caractere, len, que é uma função que dá o tamanho da string, o porcentagem, que é de composição. Nós já tivemos utilizando esse operador para imprimir diversas vezes os dados das variáveis que nós gostaríamos, então vale a pena dar uma olhada mais a fundo nesse operador e entender que ele é um operador sobre as strings. E por fim, nós temos aqui também um operador de fatiamento. Esse operador de fatiamento irá ser explicado mais a fundo nos próximos slides. Bom, nesse ponto aqui é muito importante essa parte aqui que está em vermelho. Experimente algum desses operadores no console do Python, para você ver se entendeu o funcionamento. Então, basta abrir o idle, tá certo? Nem precisa criar um programa novo, é só digitando aqui algumas coisas, por exemplo. Igual está no nosso exemplo. Aí nós podemos fazer a expressão aqui e pedir para ele mesmo irá avaliar e mostrar o conteúdo, né, na tela do shell. Então aqui S1 mais S2, ele fez a concatenação dessas duas strings. E se nós quiséssemos acessar a posição inicial da string S1, se nós quisermos consultar o tamanho da string S1, ou por exemplo, nós poderíamos até fazer isso, né? Faz a concatenação e depois pergunta o tamanho disso. Tá certo? Nós poderíamos fazer uma string que é repetição 10 vezes da string S1 e depois consultar o tamanho dela, por exemplo.
obrigatoriamente tem que ser igual ao tamanho de S1 vezes 10, certo? Com certeza é isso aí. Bom, então vale a pena testar cada um desses operadores com calma para ver se você entendeu. Por exemplo, imprime S1 e aqui fazemos assim. E aqui colocamos o próprio S1. Esse aqui é o operador de composição, ou seja, esse porcentagem aqui, que vai inserir o que está do lado direito nas posições correspondentes da string do lado esquerdo, justamente nas posições que nós deletamos com os porcentagens, né? Porcentagem D, porcentagem S, porcentagem F. Então esse aqui é o operador de composição de strings. Então nesse ponto aqui, faça alguns testes, veja se você entendeu cada um deles com calma. Agora sobre o slicing, ou o operador de fatiamento, é muito interessante você também testar com calma, né? Ele vai receber dois valores, I, dois pontos J, e ele vai imprimir a substring, ou seja, um pedaço da string, que começa no índice 1, I, e inclui aquele índice, e vai até o índice J, mas não incluindo o índice J, ou seja, até o índice anterior a J. Vamos lá. Então, esse exemplo aqui, nós temos S, que contém tudo isso. Então, se nós colocarmos 0,2, vai resultar em AB, como mostra ali. Porque incluiu o índice 0, incluiu o índice 1, e agora o próximo é o índice 2. Porém, o índice 2 é o J. Como nós falamos, nós não incluímos o índice 2. Então, nós vamos até anterior ao índice 2, que é o índice delimitado aqui. Então, vai ficar AB. Mais um exemplo. Se fosse 0 até 5. Então, nós excluímos essas 5 primeiras linhas. Entendeu? 0, 5 inclui as 5 primeiros caracteres. Bom, vamos lá. E se você colocar 0 até 0? Nada, né? Por quê? Ele não pega esse último. Ele começaria nesse e iria até anterior a esse. Ou seja, nada, né? Bom, faça uns testes mais a fundo. Tem alguns testes interessantes. Por exemplo, se você quisesse colocar todos os primeiros 999, mesmo sabendo que possivelmente tem menos do que isso, ele iria imprimir até onde dá. Aqui tem mais alguns exemplos. Vejam com calma. Por exemplo, você não precisa especificar todos. Você pode omitir. E quando você omite, ele considera que começa desde o início e que termina até o final. Então, se você só especificar o início na terceira posição, ele vai imprimir a partir da terceira posição até o final. De modo semelhante, se você omitir o início e colocar até 4, por exemplo, ele vai imprimir os 4 primeiros, porque ele considera que é do início até essa posição aqui. Você também pode usar números negativos para especificar o final. Por exemplo, se você quisesse imprimir das 3 últimas linhas, as 3 últimas letras, você poderia executar isso aqui. Né? Bom, façam mais testes com calma para ver se vocês entenderam os conceitos aqui e leiam também com calma a descrição desse operador. Aqui temos alguns operadores. Bom, também bem simples. Se eu quisesse verificar se o S1 é igual a string chamado animal, por exemplo, obviamente não é verdade. Agora, se eu perguntasse se S1 é diferente da string animal, então isso é verdade, porque afinal de contas S1 vale ABCD nesse momento. É importante verificar que é case sensitive, ou seja, sensível ao caso.
Isso daqui dá falso. Para ser igual, precisa ser todas as letras maiúsculo e minúsculo igual. Além disso, nós temos a ordem. Então, por exemplo, será que A é maior do que Azinho? Não. Será que 0 é menor do que Azão? Sim. Tudo isso é um operador de relacional que está considerando os códigos desses números, dessas letras através da tabela ASCII. Então, essa é a tabela ASCII, é um padrão criado já no início da computação para identificar os valores numéricos para cada caractere. Então, aqui são todos os caracteres básicos, né? Nessa tabela aqui você vê os primeiros 128 caracteres, definidos como caracteres usuais na língua inglesa. Então, não existem algumas letras com acentos. Isso nós iremos ver mais para frente, tá bem? Embora você possa utilizar as letras com acentos no Python sem problemas. Você vai ver que os números precedem as letras maiúsculas e as letras maiúsculas precedem as letras minúsculas. Porém, se você utilizar só letras minúsculas, por exemplo, você pode fazer esse tipo de pergunta, né? E você vê que o André ele precede Carlos, ou seja, ele tem um índice menor. Se você ordenasse de modo crescente, o André vem antes, né, na lista alfabética. Por isso que o André é menor do que Carlos aqui nessa ordenação. Porque isso tem a ver com essa tabela ASCII. Muito bem. Então, aqui tem só mais um detalhe importante, que é da leitura. Conforme nós executarmos a leitura do... Até o momento, nós sempre estivemos utilizando a leitura dos operadores da entrada do nosso programa, um item por linha. Agora, o que aconteceria se nós precisássemos ler 2 itens que estão na mesma linha? Como será que nós faríamos isso? Por exemplo, nós poderíamos fazer um programa, então vamos testar. Nós queremos ler 2 inteiros. A igual a int input, b igual a int input. E aí nós vamos suprimir. A vale porcentagem d e b vale porcentagem d. Bom, esse programa aqui, será que está certo? O que vocês acham? Tá certo, né? Ele lê 2 inteiros. Porém, vamos supor que o usuário quisesse digitar os 2 inteiros na mesma linha. Será que vai dar certo? Por exemplo, ele digita aqui 2, espaço em branco, 3. E aperta Enter. Opa, deu um erro. Por que será que deu esse erro? Bom, essa função input, ela lê toda a linha. Ou seja, quando o código nós iniciamos aqui e colocamos 2, 3, o input leu toda essa string 2, 3. E aqui pediu para transformar em inteiro. Por isso ele deu erro aqui. Ele não conseguiu utilizar a função int para transformar 2, espaço em branco, 3. Para ele isso aqui não é um único número, né? Por isso que deu erro. Então, para ler 2 ou mais valores na mesma linha, nós vamos precisar fazer uma outra construção em Python. Que é basicamente o seguinte. Por exemplo, podemos ler e chamar de linha. Li a linha em linha. E agora eu tenho que separar essa linha em 2 pedaços. Para isso eu posso utilizar a função, o método split.
que irá fatiar uma string em cada pedaço separado por espaços em branco. Então, por exemplo, eu posso fazer o seguinte: linha.split. Nessa fase aqui, ele vai criar dois. Ele vai pegar o texto inicial e separar em A e separar em B. É uma operação de strings. Pegou a string, vamos supor, aqui, ele leu 2, espaço 3. Entendeu? Aqui, ele vai fazer... Ele vai separar as duas strings. Então, vai ficar assim. Duas strings contendo números separados. Nos lugares onde tinha espaço em branco, ele separou. E vai para A e B. Então, repara que nesse momento, A e B recebe strings. São variáveis de strings. E eu quero imprimir elas como números aqui embaixo, né? Eu quero processar elas como números. Então veja que esse programa por enquanto ele está incompleto, porque A e B são strings. E aqui eu quero imprimir com porcentagem D. Então vamos executar só para ver o que acontece. Com certeza vai dar um erro, certo? Deu erro na linha 3. Né? Formato inválido. Porcentagem D. É requerido um número, não str, não string. Então ele já detectou inclusive qual que é o problema. Ele falou para você, A e B está em formato string. Então você precisa ainda consertar fazendo assim. Agora sim você transformou aquele texto que estava em A em um inteiro e atribuiu a A. Mesma coisa para B. Agora vamos ver se vai executar. Agora sim você conseguiu ler eles corretamente. Você pode inclusive fazer uma soma aqui. Você pode imprimir a soma. Né? Agora você pode muita coisa. A leitura está sendo feita da maneira correta. Bom, então isso é um detalhe muito importante. Alguns programas de exercícios da lista de exercícios do URI precisam fazer, você precisa fazer a leitura de dois valores na mesma linha. Então, é dessa maneira aqui que funciona. Tá bem? Façam esse teste mais vezes. Procurem entender bem como funciona essa função split. Bom, então essa foi a aula de strings. Como eu disse para vocês, o principal da programação é a prática. Então pratiquem, façam a lista de exercícios e, no caso de dúvidas, coloquem no fórum de dúvidas do AVA. Ou também pode me enviar um e-mail com a sua dúvida. Eu fiz um post no AVA contendo uma explicação sobre essa leitura de dois ou mais valores na mesma linha. Então também vale a pena conferir lá se você ficou em dúvida. Tá bem? E principalmente façam a prática, né? Experimentem bastante o Python no computador de vocês. Tá certo? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula.